Olá, classe, nossas saudações comunitárias. Eu sou o Major Elmer e serei o facilitador da disciplina Relações Interpessoais e Política Comunitária e estamos agora no módulo 2. É uma grande satisfação poder compartilhar com todos vocês algo que eu confesso que sou entusiasta sobre a aplicação da filosofia de polícia comunitária. No módulo anterior, nós trabalhamos um pouco sobre a introdução do que seriam essas relações interpessoais e terminamos essa aula anterior falando sobre os conflitos e a forma como um policial militar comunitário ele pode lidar com esses conflitos quando liderando um grupo em comunidades. Nesse módulo 2, iremos falar sobre as relações interpessoais e política comunitária e os seus aspectos relevantes. Entre eles, podemos destacar os aspectos institucionais e sociais. O conteúdo é extenso, então nessa aula iremos começar a falar sobre os aspectos institucionais, continuaremos na próxima aula, no módulo 3, e também falaremos sobre os aspectos sociais. Então hoje iremos iniciar falando sobre os aspectos institucionais. Entre esses aspectos, está o aspecto negativo causado pela má interpretação da doutrina de policiamento de polícia comunitária. A interpretação errônea da doutrina de polícia comunitária quando se interpreta como uma modalidade e não como uma filosofia de trabalho. Então isso interfere drasticamente em como vai decorrer essa aplicação e na sua aceitabilidade. Temos ainda o pensamento de que o trabalho de polícia comunitária enfraquece as atividades de policiamento. Também um aspecto negativo e entendimento equivocado. O cidadão interpreta que a polícia comunitária privilegia o policiamento em algumas áreas ou para algumas comunidades em detrimento do anseio coletivo. Então é uma visão bem individualizada sobre um assunto que é coletivo. A polícia comunitária é entendida como apenas a sua instalação física, a base comunitária de segurança ou o posto policial. E para isso vale a pena investir em recursos locais. Então o aspecto negativo é quando as pessoas, não só dentro da corporação, mas também a comunidade, entendem que a polícia comunitária por si só ela está caracterizada apenas pelo prédio físico, a base comunitária. E nós tanto veremos aqui, como vocês já estão conhecendo nas demais disciplinas do curso, que a filosofia é muito mais extensa do que pode limitar um prédio físico. A comunidade local ainda não consegue identificar a sua relação com a polícia, pois exige apenas policiamento e não adota posturas preventivas e de reeducação, exigindo providências de outros órgãos públicos orientando a comunidade. Então, as próprias comunidades às vezes não conseguem compreender o que é o trabalho de prevenção, que cabe não só aos agentes de segurança, mas também aos próprios integrantes dessa comunidade. A reeducação dos profissionais de segurança pública passa pelo estudo de novos processos e de novas formas de relação com a comunidade, sendo necessário entender que a polícia é mais do que uma força, é um serviço público. Vamos agora ver entre os aspectos institucionais, vamos ver os aspectos internos da corporação que interferem na aplicação da filosofia. A cultura organizacional interna, aquela mais tradicionalista, com base em valores e experiências pessoais, sem um conteúdo técnico científico adequado. Temos ainda a resistência quanto à filosofia de polícia comunitária
por um total desconhecimento doutrinário ou cultural. Então acontece em algumas instituições policiais, aqueles mais defensores da forma tradicional de trabalhar de segurança pública, por não conhecerem a doutrina e a cultura e polícia comunitária, tendem a ser resistentes à aplicação dessa filosofia. E a maioria identifica como um modelo ou modalidade e não como uma metodologia de trabalho. Então, quando falamos em polícia comunitária, não podemos entender como se fosse um trabalho especializado. Qualquer e todo policial, ele pode e, digamos, até deve proceder, exercer o trabalho de polícia comunitária. Os chefes de polícia interpretam como uma interferência externa ao seu comando, inclusive por pessoas que não têm nenhuma experiência prática de rua e não sabem a realidade do seu dia a dia. Então quem está mais à frente, chefiando unidades de polícia militar, acontece, embora não deveria, dessas pessoas recusarem que haja interferência e opiniões sobre o modo de trabalhar, tanto do próprio como da sua unidade a qual está chefiando. E esse é um dos aspectos internos que interferem muito na aplicação da doutrina de polícia comunitária. Alguns profissionais ainda tendem a personalizar o programa de polícia comunitária. Então eles dizem que outras experiências não servem para nós. Então eles criam uma verdadeira barreira em relação a isso. A alta rotatividade da instituição também prejudica os trabalhos desenvolvidos de polícia comunitária, causando um desestímulo daqueles que até então acreditavam no trabalho. Então vamos ver nas próximas aulas que para a boa execução e desenvolvimento das atividades de polícia comunitária é importante que haja a constância. Então uma rotatividade muito intensa prejudica esse desenvolvimento. O policial que desenvolve um trabalho de proximidade com essa comunidade, ele termina sendo visto como preguiçoso ou protetor de civis. Então acontece dentro das instituições esse olhar. Embora hoje está muito menor, os policiais já estão sendo formados e conhecendo, tal qual vocês, o que é a polícia comunitária, como é a filosofia. Então a compreensão e interpretação muda bastante, mas ainda há quem pense que o policial comunitário ele quer trabalhar menos ou está protegendo os civis, que não é o caso. E em alguns casos o cidadão ou o líder comunitário local, ele interage, ele cobra ações da polícia e prestigia policiais que estão na ponta de linha, aqueles que estão executando, e termina sendo interpretado de forma diferente por aqueles que seguem uma linha mais tradicional, onde se fala que se está usando a polícia militar para ganhos pessoais ou, como alguns dizem, se promover politicamente. Então preocupa-se em agir criticando líderes comunitários, e esses chefes de polícia terminam não respondendo às críticas e nem com ações proativas. Então é importante que quem esteja à frente dessas unidades, seja ela que tipo for, que esteja pronto também para escutar as críticas e poder agir de forma proativa para melhorar o serviço oferecido. Existe ainda a resistência quanto à integração entre as polícias pelos fatores conhecidos. O trabalho de polícia comunitária não pode ser exclusivo
da polícia e determina a participação também da Polícia Civil. Então não pode formar como se fosse uma coisa própria ou típica da Polícia Militar. A Polícia Comunitária e a sua filosofia exige, necessita que também haja também a participação da Polícia Civil. E evidentemente todos os órgãos, as pessoas e os atores sociais que de alguma forma estão envolvidos naquela comunidade. Tem ainda o policial que pensa que comunitário é discriminado nas organizações. Então termina alguns, ele tem medo de se chamar de frouxo, de light, de Nutella e por aí vai. Então tem que tirar isso da mente, fazer o trabalho que tem que ser feito e com certeza os resultados serão a melhor resposta para quem desconfia ainda das boas práticas em polícia comunitária. Existem ainda os interesses pessoais que sobrepõem aos interesses da instituição ou daquela comunidade. Então tem pessoas que infelizmente vão procurar se acostar com objetivos políticos, eleitorais, ou querem ter ascensão na sua carreira, que termina sendo dissoante do que a gente defende, do que seja polícia comunitária. Então, polícia comunitária tem que estar atento a essas armadilhas. Temos ainda a resistência dos chefes de polícia, que são preteridos em promoções ou em transferências. Então eles terminam por demonstrar um desinteresse e não prestigiam de forma alguma quando a alta direção ou o alto comando ele determina que seja empregada a filosofia de polícia comunitária. Então, infelizmente, pode acontecer de alguns chefes obstacularem a implementação e aplicação dos conceitos da prática de filosofia de polícia comunitária. Vamos agora ver um outro aspecto institucional, que são as justificativas institucionais. Também afeta muito essa aplicação. Então, dentro de uma visão ampla da instituição policial, é provável que diversos aspectos possam causar questionamentos quanto à possibilidade de implantação de programas modernos de policiamento. Assim, formam-se resistências naturais que podem interromper qualquer processo de mudança, principalmente algo que possa induzir a participação e interferência na ação policial. Como eu falei antes, o policial comunitário, principalmente, ele deve estar preparado para ouvir as críticas e não compreender como interferência negativa no seu trabalho. Ele deve aproveitar todas as observações que são feitas por aqueles que são receptores do serviço público, trabalhar, analisar e verificar a melhor forma de oferecer um serviço que satisfaça essa mesma população que está sendo beneficiada com o serviço de segurança pública. Alguns indicativos que podemos identificar. A justificativa permanente de carências do aparelhamento policial, que não possui recursos adequados. Então, às vezes, alguns segmentos dentro da corporação justifica que não aplica por não ter recurso suficiente. Embora claro, entendamos e é compreensível que se queira ter recursos dos mais variados, tanto recursos humanos, patrimoniais, financeiros, o mais importante é ter a vontade de fazer. E, consequentemente, as demais necessidades serão supridas a partir dos resultados positivos que foram obtidos. Existe também a resistência do meio externo, no caso, a sociedade, que devido a um passado político não muito longínquo, onde
se vê a polícia como um órgão repressor. E eu digo por experiência própria, vários líderes, pessoas que a gente procurou, tivemos algumas barreiras encontradas em relação não à nossa pessoa, mas sim a não vou dizer provavelmente um histórico, mas um estigma que foi imputado em cima da nossa instituição. E é importante que tenhamos coragem para romper essa barreira, essa dificuldade de superar isso, nos colocar à disposição dessas pessoas e mostrar quem é a nossa instituição e que estamos prontos para atuar coletivamente, conjuntamente, em prol da nossa população. Há também um aumento explosivo da criminalidade e da violência urbana, que gera uma sensação coletiva de insegurança e insatisfação com os órgãos responsáveis pela segurança pública e terminam por influenciar o comportamento policial, que passa a agir sob uma linha bem fininha, aquela que separa o que é legal e o que é arbitrário. Há uma falta de transparência dessa estrutura e a organização e até da ação policial. Então é preciso que se tenha atenção a isso e procure se evitar situações em que o policial não se coloque frente a críticas, principalmente aquelas infundadas. Mas lembrando, o policial militar que é comunitário, ele principalmente deve estar preparado para lidar com as críticas e responder de forma natural, clara e convincente. Um outro justificativo também disse que há um bombardeamento no meio externo de informações sensacionalistas, a mídia, por exemplo, que denigra a imagem da polícia, realizando uma verdadeira apologia da violência. Então pode até haver realmente, mas nós policiais não podemos recuar frente a isso e nos cabe sim defender a nossa instituição, mostrar os valores que nós temos e o trabalho que realizamos, mas principalmente fazer com que as pessoas que são os principais beneficiados possam relatar o como foi importante a aplicação da filosofia de polícia comunitária naquela localidade. Também se justifica que a cultura interna do combate à criminalidade ou a caça ao bandido em detrimento ao pensamento preventivo termina por prejudicar uma atitude proativa. E sabemos que a polícia comunitária e a sua aplicação, ela favorece a prevenção e é um investimento a médio e longo prazo. Então, na ânsia de dar uma resposta imediata a alguns meios, termina-se dando apenas a ênfase às ações mais repressivas e ofensivas. Então não devemos deixar de canto a polícia comunitária e a prevenção por conta disso. Há também a resistência ao diálogo com o cidadão comum, quando o assunto é segurança pública. Então todos, e principalmente o cidadão comum, que na sua grande maioria é o principal beneficiado em segurança pública, ele tem que ser ouvido e a sua fala ela é relevante no sentido de satisfação. O policial militar, como técnico, ele vai avaliar aquela observação e tratar da melhor forma possível e oferecer um serviço de qualidade. Há ainda os mecanismos de freio de comportamento inadequado policial, os regulamentos e as normas e as corregedorias relativamente defasados da realidade social,
em que punições e elogios são centrados em regras de comportamento que priorizem o relacionamento interno institucional e não a correlação da instituição com a sociedade. Então, alguns ainda podem se justificar não aplicar o policiamento comunitário por dizer que os nossos regulamentos e as nossas normas, elas intimidam aqueles que tentam ter uma aproximação com o nosso público. Então, volto novamente, é importante frisar que se rompa essas barreiras, que não se deixe parar por conta disso. É só uma questão de interpretação. E é claro, as normas e regulamentos, elas existem para evitar os excessos e os abusos. Há também um pensamento que disciplina e hierarquia tolhem a liberdade do profissional e inviabilizam qualquer modelo democrático de polícia comunitária. Isso também, a gente pode dizer que configura um mito também em relação a isso. Então, a hierarquia e disciplina, e qualquer empresa, em qualquer trabalho que se espera ter resultados, ela tem que trabalhar com isso. Então não é uma exclusividade de organizações militares, em sua essência. Temos ainda a centralização de competência e responsabilidade do superior. Quem está acima sabe mais e quem está abaixo tem preparo adequado para aquela função. Então isso é um equívoco tremendo, principalmente em se aplicando à polícia comunitária. Evidentemente, existe a hierarquia, mas é um processo democrático e que quem vai manifestar isso é a pessoa que está à frente, hierarquicamente, mas as decisões são coletivas. Então o processo decisório é feito em conjunto com todos os participantes que ali estão, não só dentro da instituição, mas também aqueles que estão sendo beneficiados com esse serviço de segurança. Outra justificativa é que a falta de comprometimento e envolvimento do profissional de polícia com os objetivos organizacionais, por não identificá-los adequadamente, gerando desmotivação e desinteresse por sua atividade. Realmente pode acontecer isso. Muitas vezes a formação não foi suficiente para poder orientar alguns policiais, ou por um motivo ou outro, ele ainda não compreendeu ainda como deve ser o trabalho, mas a instituição ela pode corrigir isso, promovendo formações continuadas para que esses policiais eles compreendam como funciona esse trabalho. Uma outra justificativa institucional, nós temos a resistência às mudanças, que por sinal é muito próprio da natureza humana. Então elas são influenciadas pelos fatores já enumerados e cujo pensamento é que mudanças não levam a nada e até podem prejudicar mais ainda o que está acontecendo. Então é importante que nós, mais do que policiais militares, mas como funcionários públicos, não nos acomodemos e temos que buscar soluções para os problemas. E na maioria das vezes elas implicam em mudanças. Na próxima aula, como eu disse, é um assunto extenso, nós continuaremos a ver sobre esses aspectos institucionais das relações interpessoais, mas eu queria deixar aqui queria que vocês pensassem sobre o que eu vou falar e também refletissem. Se imagine na condição de policial, militar, comunitário, e imagine o que você faria para promover a integração comunitária. Então, para ajudar nessa reflexão e pensamento, eu quero que todos vocês
assistam a reportagem que vai estar logo abaixo da plataforma, que mostra policiais que fizeram a diferença em busca da paz. Então, muito obrigado por estarem conosco. Não deixem de fazer a reflexão. Se algum conteúdo não foi suficiente, pode manifestar, pode rever o vídeo, mas não deixe de compreender, que vai ser muito importante para a sua aplicação como policial comunitário. Muito obrigado, até a próxima aula.